Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a essa edição do Talk Series, promovido pela ADECO. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, já conectados aqui conosco para acompanhar esse bate-papo de hoje, né? Meu nome é Rodrigo Romero, eu sou o fundador e presidente do G100 Brasil, que é um núcleo de estudos composto por empresários e presidentes de reconhecidas empresas, né, aqui no Brasil, e fui gentilmente convidado pelo André. Obrigado, viu, André, pelo convite para ajudar aí na moderação e na apresentação dessa live. Eu queria passar aqui a palavra rapidamente ao André, para que ele pudesse dar boas-vindas a vocês também e a gente poder seguir em frente com os nossos convidados. Claro. Boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer, uma honra para a ADECO ter tão ilustres convidados. Eu tenho que falar devagar, não é? Para entenderem bem o meu português, então vou devagar. Agradecer primeiro a toda a minha equipa, mas também em particular também ao Rodrigo por moderar. É verdade que você poderia moderar ministros, presidentes, mas é uma honra também tê-lo aqui. E em particular agradecer muito ao Marcelo Tabaqui, da Faber-Castell, ao Sérgio Saraiva, da Rappi, e ao Axel da BMW. E claro, ao José Augusto da LHH. O Grupo ADECO é líder mundial em serviços de RH e, como não poderia deixar de ser, a gente teria que trazer o tema pessoas e liderança para o centro da questão. E nada melhor do que ter empresas como a Faber, como a Rappi e a BMW e a própria LHH, todas de setores completamente diferentes e que nos podem trazer inputs e feedbacks bastante diferentes em função do mercado onde atuam. Então, mais uma vez, agradecer aos responsáveis das empresas, vocês CEOs. Imagino que as vossas agendas esteja bem ocupada nestes tempos, mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado, André. Bom, agradecer oficialmente, então, e fazer aí as devidas apresentações, né? Agradecer aos nossos speakers que carinhosamente expuseram da agenda para estar aqui conosco, né? Nós temos as empresas dispensam apresentações. Hoje nós temos aqui o Marcelo Tabaqui, que é o CEO Brasil da Faber-Castell, né? É uma empresa que começou há pouco tempo, há mais de um século atrás. Temos aqui o Axel. Axel é o CEO da BMW Group Brasil, responsável pelas operações da BMW. E o Sérgio Saraiva, de uma empresa que quase ninguém conhece também, né, Sérgio? Que é a Rappi, que tem sido bastante acessada, né, e procurada nesse período de restrição que nós estamos vivendo. Então, queria agradecer a todos vocês. A ideia, gente, aqui com eles, é que a gente tem aí do Marcelo, do Axel e do Sérgio, mais ou menos 10 minutos de apresentação sobre alguns temas que eu vou propor, e depois, na sequência, temos aí um complemento vindo do André, da ADECO, e do nosso amigo também, José Augusto, que é o CEO Brasil da LHH. Tanto a LHH quanto a ADECO, também empresas reconhecidas aí que dispensam uma apresentação maior. Então, vamos em frente, né? Eu queria que vocês pudessem abordar, Marcelo, Axel e Sérgio, começando pelo Marcelo, 4 linhas aí principais, né, de temas, de assuntos, né, onde muitos aqui têm aí as suas ideias e gostariam de ouvi-los, né. A primeira é: quais foram os maiores desafios, né, encontrados desde o início abrupto aí das restrições até hoje, né? Então foi tudo muito no choque. Então, quais foram aí os maiores desafios? Depois, as maiores preocupações, obviamente, né, relacionadas aos colaboradores das suas empresas, né? E o que foi feito relacionado a isso. Um ponto importante que é bacana de ouvir também é a adaptação, né, da cadeia produtiva quanto às mudanças constantes aí dos cenários que a gente vem passando e vocês com operação no Brasil inteiro, né? Então, isso impactou quanto às restrições das cidades, enfim, cada um tinha um momento, uma regra. Então, como é que foi essa adaptação da cadeia produtiva? E, por fim, né, esse é um ponto bacana, como que vocês pensam que as lideranças serão avaliadas em 2 aspectos, né? Um considerando o início, né,
da restrição, da parada, e durante, né, como que as lideranças vão ser avaliadas quanto a esse período e depois, como elas serão avaliadas após, né, depois do que muita gente está chamando aí de novo normal, né? Então, a retomada, o novo normal, como é que vocês pensam que as lideranças serão avaliadas? Então, sem mais delongas, Marcelo Tabaque. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Rodrigo, obrigado a você, ao G100, pelo convite. André, obrigado por estar aqui. Para responder essas 4 perguntas, eu vou falar rapidamente da Faber, em que contexto nós nos encontramos no Brasil. A Faber é uma empresa alemã de controle familiar. O Brasil é a sua operação mais relevante no mundo, a gente responde por 1/3 da sua operação, o que faz com que tudo que eu vou falar aqui foi feito localmente, foi decisão da gestão local. O nosso negócio ele é majoritariamente conhecido pelo mercado doméstico, pela nossa capacidade de vender produtos, de escrever, desenhar e pintar no mercado brasileiro. A gente tem uma operação de reflorestamento em Minas Gerais, em Prata. A gente tem uma plataforma de exportação e a gente tem um negócio de cosméticos B2B. São 4 fábricas, então, 2 em São Carlos, uma em Prata, em Minas, e outra em Manaus. 2.400 colaboradores e a gente produz mais de 1.000 itens aqui no Brasil. E a gente entende esse desafio, vamos chamar assim, dessa crise, em 4 fases. Né? Eu vou separar essas 4 fases para explicar melhor o que a gente está fazendo. A primeira fase era de entender a crise, a segunda era de tentar sobreviver, porque eu acredito que essa é uma crise que não quebra só a empresa pequena e média, ela pode quebrar a empresa grande. A terceira fase é como a gente volta e como a gente repensa o futuro como uma quarta fase. Isso dito, né, respondendo a tua primeira pergunta, desses desafios, eu acho que a primeira coisa, logo no início, em fevereiro, final de fevereiro, vendo que essa crise iria atingir o Brasil, a gente partiu para entender, primeiramente, quais seriam os cenários, como que esse vírus poderia se propagar e nos afetar, como que isso poderia afetar a moral dos colaboradores e que impacto financeiro a gente poderia imaginar ter vendo outros países. Partindo por um princípio, a gente não queria mandar ninguém embora e a nossa preocupação era segurança e saúde dos colaboradores e da empresa. Né? Bom, começo de março a gente começou a montar algumas medidas que culminou na criação de um comitê de crise em 13 de março. Então, só para dar uma perspectiva, o primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro e a quarentena 24 de março. Então, nesse meio tempo que a gente implantou o nosso comitê de crise, que tinha como objetivo avaliar norma regulatória, questões sanitárias, protocolos internos. E em São Paulo já tinha 56 casos e a gente imaginava que isso, obviamente, iria crescer. 3 dias depois, a gente adotou medidas de contenção nas fábricas. Então, tudo que a gente hoje já fala de medidas de afastamento, de espaçamento, não só na linha de produção, mas no transporte de funcionários. Então, a gente triplicou praticamente todas as linhas de ônibus para que não ficasse ninguém sentado do lado do outro. A gente mudou a nossa produção de cosméticos, parte dela, para produzir álcool, para doar para os funcionários e comunidade. Implantou home office. E aí a gente partiu para uma análise de cenário com impactos financeiros e na manufatura num cenário sem venda e com alta inadimplência. Eram essas as nossas primeiras premissas. O segundo ponto que a gente tentou evitar era a polarização de ideia nesse começo, né? E comportamentos que a gente chama de superreação ou negligência de todos os colaboradores. Então, o que a gente não queria era ninguém postando nos nossos meios de comunicação internos que esse vírus seria o fim do mundo e que também seria uma gripezinha. A gente não queria, de maneira alguma, nenhuma polarização. E para não ter polarização, a única maneira que a gente tinha era de criar a nossa própria comunicação interna. Então, a gente rapidamente montou um grupo de ter transparência e comunicação rápida com os funcionários de todas as ações que a gente estaria fazendo. Né? A gente usa mídias digitais, como
workplace, workshop, folders, apresentação. Então, tinha todo o corpo médico das manufaturas fazendo, com toda a precaução, as conversas com funcionários, né? E o terceiro ponto era lidar com o lado governamental. A gente está falando em 3 estados diferentes, onde não tinha uma coordenação nacional. Então, o que a gente tentou fazer era, por iniciativa nossa, fazer com que nenhuma fábrica parasse, porque elas têm interdependência. Se eu paro o meu reflorestamento em Minas Gerais, obviamente eu não produziria em São Paulo. Então, eu precisaria, de alguma maneira, ter esse contexto feito. Com relação à preocupação dos colaboradores, uma das coisas, eu vou citar o exemplo de Manaus, a gente entendia que o balanço entre saúde e segurança, eles estão juntos, né? Então, não adianta você ter as pessoas saudáveis e também sem dinheiro no final. E para mim, o caso emblemático foi em Manaus, onde a cidade ela passa por uma situação crítica. A gente tinha, ou poderia ter, colaboradores com uma moral abalada pela questão da cidade, e lá era difícil de ter isolamento dentro das residências, porque você tinha famílias grandes morando em casas menores. Então, lá você não tinha, de fato, como ter esse distanciamento social nas comunidades. O que a gente decidiu foi parar a nossa operação. A gente não tinha nenhum caso na fábrica. A gente decidiu parar por 90 dias, usou a MP 936, entendendo que não adianta você estar saudável e sem dinheiro, por liberalidade, qualquer perda salarial em virtude de estar usando a MP 936, nós cobriríamos até 85%. Então, a gente entendia que essa era uma maneira também de proteger os funcionários, né? Obviamente, todo o impacto de produção vai ser renegociado no futuro, provavelmente com horas adicionais, ou novo turno, ou finais de semana. Eu acho que isso leva a essa adaptação de cadeia produtiva. O que a gente basicamente fez foi, primeiro, fazer uma análise de otimização de portfólio. Eu acho que numa gestão de crise você tenta ser mais efetivo e mais eficaz na sua produção. Então, a gente cortou, a gente tem 1.000 itens, como eu falei no começo, a gente fez praticamente um corte de 45% nos nossos itens, focando naqueles que têm giro mais rápido, uma venda mais segura, porque a gente também quer que o nosso varejo, quando voltar, tenha certeza de que ele vai estar com produtos de alto giro na mão. Para isso, tudo que tem algum risco ou alguma dúvida, nós colocamos on hold. Então, a gente postergou todos os lançamentos, a gente postergou novos kits, embalagens, isso tudo ficou on hold para 2021. E alinhamos portfólio. Então, como a gente tem uma plataforma de exportação, eu tenho um lápis que tem a cor azul do céu do Brasil e um outro com o azul da bandeira do Chile. Então, a gente uniformizou e o Brasil vai pintar o céu com a cor da bandeira do Chile. É coisa que você não pensa no dia a dia, na hora de crise, você vê que você tem muita oportunidade nesse lado. Então, eu acho que do ponto de vista de manufatura, foi otimização e eliminação, até para abrir espaço para uma fase 4 de negócios, que é um repensar. Eu acho que aqui a gente vai descobrir novos canais de distribuição e novas oportunidades de negócio. E aí eu vou para a quarta pergunta, que é como a liderança vai ser avaliada. O que eu aprendi é que as pessoas, no momento desse, elas se mostram altamente engajadas, então é isso que a gente está vendo, um altíssimo engajamento, tanto dos gestores como do chão de fábrica, um aumento de disciplina, então ninguém atrasa em reunião, mas as coisas começam e terminam na hora. Você tem mais eficiência, porque as pessoas vão mais direto ao ponto, as conversas ficam mais efetivas. E isso faz com que você tenha uma avaliação, acho que não só da liderança, mas de todo o sistema, de duas maneiras. Uma fase de volta, que é resiliência, determinação e acho que serenidade para comunicar, acho que a direção que as empresas vão tomar, acho que isso é extremamente importante, com foco e preocupação nos impactos morais e sociais que essa mudança vai gerar no comportamento, acho que na relação social, na relação familiar e, por consequência, nas questões organizacionais. Se a gente eventualmente volta daqui 10 dias, a gente vai continuar tendo receio de perder emprego, de recessão, medo do vírus, que ele continua aí, e isso vai ter que fazer parte desse contexto. Os pais voltam a trabalhar, escola só volta em agosto. As crianças ficam com quem? Então, eu acho que esse aprendizado
E essa maneira de lidar com esse novo vai fazer muita importância na fase 3. A 4, que é de repensar, eu fecho, eu entendo que determinação, engajamento e curiosidade vão ser fundamentais na liderança. A curiosidade é para entender as novas oportunidades. Eu posso voltar e remontar toda a minha cadeia de valor e usar o meu caixa de uma maneira diferente. E eu acho que curiosidade vai ser fundamental para descobrir esses novos caminhos. Para fechar, últimos 5 segundos, eu sou super positivo e eu, de fato, espero que a humanidade não perca a oportunidade de repensar seu negócio e moldar um mundo melhor. É isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Bela apresentação. Passo agora a palavra ao Axel. Axel, além de sortear a BMW ao final, a cada um para um dos 252 participantes conosco aqui online, né? Além de sortear no final, o que você tem a dizer para nós? Só notícia boa, né, Rodrigo? Ainda bem que a gente é patrocinado pelo G100 ali, então tranquilo. Mas obrigado aí pela Deco, pelo André, pelo espaço, né? Muito importante. E é interessante escutar dos outros colegas também. Várias medidas parecidas com a do Marcelo foram tomadas também pela BMW, né? E a gente sempre fala, né? A gente estava no ano 2019 super forte, crescimento excelente, líder de mercado, tudo azul, né? Céu azul ali com o lápis da Faber-Castell, né? Com a cor certa ali da bandeira do Brasil, né? Aí fomos para o primeiro quarto de março também, estava num fechamento excelente, né? E agora a gente tem essa parada, né? Então a gente faz uma analogia aqui interna dentro da BMW, é muito parecido com um avião, né? Você está com a turbina cheia, indo a milhão, aí você tem que ir lá e tirar todo querosene, todo combustível e quer dizer, colocar o pé no freio mesmo, né? Então mudou muito o ambiente, né? E muito parecido com o que o Marcelo falou. A gente dividiu em 3 fases, obviamente. A primeira foi a primeira preocupação com a saúde dos funcionários. A gente tomou mais de 30 medidas entre home office, espaçamento no ônibus, dobramos a frota de ônibus, né? Tendo espaço entre as pessoas de 1,5 metro. Mas aí você vê que a situação vai piorando também, né? Então você planeja para uma coisa, você acredita que vai ser o novo normal, que eu não chamo de novo normal, eu chamo de novo anormal, né? E isso vai mudando, que nem a gente fala em inglês, né? O goalpost vai mudando, a meta vai mudando a cada hora, né? Então é muito dinâmico, né? Vou te dar um exemplo. A gente fez um planejamento para um câmbio de euro de 5,10, de repente o câmbio vai para 6, quer dizer, você perde o chão o tempo inteiro, né? E eu acho que a cultura da empresa fica muito parecida com uma de uma startup, né? Então, a gente tem uma frase também dentro da empresa que a gente fala, né, que act like a startup and deliver like a grown-up, né? Então, você realmente tem que, aquela velocidade de tomada de decisão de startup, de ser rápido, de ler o mercado e tudo mais, isso se torna cada vez mais importante dentro da organização, né? Então, assim, tá muito dinâmico, né? E a gente está vivendo aqui um VUCA, a gente fala VUCA para o resto do mundo, o Brasil já vive um VUCA normal, né? Esse é normal da América Latina, do Brasil, de mercado emergente. Agora a gente está vivendo um VUCA com esteroides, né? Então, realmente, ele tá turbinado agora e, quer dizer, está muito mais volátil e a América Latina, ela sofre 2 vezes, né? Não só pelo efeito do Covid, né? Mas para quem, como nós, também produz aqui no Brasil, você depende, a cadeia automotiva no Brasil, para dar um exemplo, depende de 40% de insumos atrelados a dólar, né? Então, mesmo que você tenha um veículo importado, você traga componentes também para montar seu veículo aqui no Brasil e tenha fornecedores locais, muitos deles também dependem do câmbio, né? Então, você vai ter a gente fala agora, a gente está o navio está dentro da tempestade, né? A gente está tocando o navio no meio daquilo tudo, e você vai ver, quando acabar a tempestade, você vai ver qual a escotilha está quebrada, quer dizer, você vai ter alguns efeitos ali que você nem está enxergando agora, né? Que você vai enxergar muito mais lá na frente. Mas eu acho que é muito isso, trabalhar muito próximo do time, tá preparado para esse mundo VUCA, né? E assim, não para, né? Então, acho esse desafio principal, comunicação, né? Que a gente vê que a gente está muito mais offline hoje, né, do que quer dizer online hoje e não tão não tanto offline como antigamente do contato físico, né? Mas que nem o Marcelo falou, tem coisas que fluem melhor, né? Então reuniões são realmente mais objetivas, mas às vezes para fazer alguma coisa mais simples, que você dá uma volta no escritório, fala com uma pessoa, fala com a outra, agora você não tem mais isso, você tem que caçar, né, todo mundo por Skype, o WhatsApp, a ferramenta que você tiver ali.
Então, você vai ver que seu dia, às vezes, para fazer a mesma coisa, demora um pouco mais. Então, acho que é um desafio que a gente tem aí. Mas eu estou muito orgulhoso do time também. Eles estão realmente entregando, né? E estão dedicados mesmo. Está todo mundo virando horas aí. E eu nunca trabalhei tanto para vender tanto pouco carro na minha vida, né? Então, a gente... né, você vendia muito mais. Hoje em dia, para vender qualquer unidade, você tem que suar muito mais do que no passado. Mas é normal, né? Mas, de novo, acho que o primeiro ponto foi a saúde dos funcionários. A gente está se preparando também para o mundo mais online também, né? Como montadora. Acho que todo mundo falava em ser mais digital e a gente tem que pegar essa oportunidade agora e realmente abraçar o mundo digital muito mais rápido. Acho que os clientes vão estar mais abertos. Para a minha indústria, por exemplo, vão estar abertos também para o mundo mais sustentável também, né? Então, a gente tem um portfólio de carros híbridos elétricos aí grandes. A gente já tem uma participação no primeiro quarto, já 200% de aumento de venda em carro híbrido elétrico. E o brasileiro está muito mais aberto a essas tecnologias também. Então, acho que a gente vê também um mundo diferente disso também, mais sustentável. Eu acho que no futuro, para a minha indústria, menos car sharing, né? Acho que as pessoas vão querer ter o seu próprio espaço. O carro vai ser realmente a extensão da casa dele, então as pessoas vão querer ter o seu próprio espaço. Isso acho que o car sharing, a indústria do car sharing vai mudar bastante, né? Mas, de novo, tem que nem a gente está com o Rappi aqui também, já fizemos uma parceria no passado com a Rappi também, funcionou super bem. É realmente usar esses canais digitais e aproveitá-los, e também o cliente está mais aberto também a esse novo mundo, né? A gente está com vários serviços de leve trás para o cliente, né? Então, ele não tem que ter a concessionária, a gente vai até ele com uma plataforma, pega o carro dele, faz toda a limpeza, higieniza, faz toda a troca de óleo, toda a manutenção, e a gente vai lá criando aí um ambiente que a gente chama de touchless, né? Então, isso também está mudando bastante. Então, esse é um outro desafio aí de logística aí que você acaba tendo aí no final do dia, né? E acho que o principal desafio também é as lojas, né? A gente está com 25% das lojas abertas só hoje no Brasil, né? Para vendas, né? Então, para pós-vendas, realmente a gente está com 80%, né? Mas muito com esse serviço leve e traz aí para os clientes, para realmente evitar, né? E ter esse que a gente fala de ambiente touchless, né? Então, acho que a gente vai ter realmente um mundo diferente depois disso. Isso não é certeza, né? Que a gente fala é se adaptar ao novo normal. Mas eu também sou otimista, que nem o Marcelo. A gente tem que ver também o copo, né, meio cheio aqui. Acho que tem muita coisa legal para vir pela frente também. Acho que as pessoas estão mais próximas, estão mais considerando mais uma outra também e se preocupando mais com o meio ambiente, com esse planeta mais sustentável, né? Então, tem bastante coisa aí pela frente para a gente estar trabalhando aí como marca, né? Aí uma das perguntas que você fez também, né, Rodrigo, com relação à preocupação com os colaboradores, que eu falei, aí 30 medidas, né, pela planta, todo mundo em São Paulo em home office, e a gente tem também 2 plantas, né, uma em Araquari e outra em Manaus, né? Manaus também tem um desafio grande ali com o sistema de saúde, então a gente tem que ver ali realmente a abertura, né? A gente fala em 4 de maio, mas realmente a gente está acompanhando isso muito próximo mesmo para ver que realmente seja sustentável essa volta quando voltar ali na dia 4, né? Isso é bastante importante também, né? Outra pergunta que você fez com relação à cadeia produtiva, ela está, do meu lado, pelo menos, da montadora, o trabalho de logística foi fantástico, então, mesmo com a planta fechada, a gente conseguiu receber containers aí que a gente já tinha pedido, né? Então, o barco já está vindo, o navio está vindo, a gente conseguiu liberar esses navios e está funcionando, então a gente tem uma estabilidade na cadeia produtiva. Obviamente, com menos vendas, isso ajuda também. Então, a gente tem estoque aí para sobreviver aí pelo menos por uns 2, 3 meses aí bem, né, no futuro. Então, a logística está sob controle, né? Peça para carro, tem muita coisa que, às vezes, a via aérea não funciona, então você tem que se adaptar, né? Então, por exemplo, a gente usa muita peça, às vezes, para reposição, às vezes vem pelo via aérea. Hoje está vindo via navio, que é o único canal que você tem, mas a gente mantém ali a cadeia funcionando e as peças chegando. Talvez demore um pouco mais, mas realmente tem a preocupação de ter o pipeline cheio, né? E eu acho que com relação à liderança nessa hora, né, eu falei muito de startup, então o time está muito rápido, está muito unido e buscando soluções inovadoras. Então, que nem eu falei de novo, orgulhoso muito do time, da minha rede de concessionários também, está todo mundo muito próximo, engajado, e a gente entrou forte antes da crise, a gente vai sair mais forte depois da crise. A gente teve que adotar medidas similares aí também a Faber-Castell com relação à MP 936, realmente para
para preservar os empregos no país. Essa é uma preocupação grande que a gente tem, né? Então, com isso, a gente consegue dar uma estabilidade e adotar essas medidas aí que o governo deu de flexibilização. A gente também está adotando como marca, né? Mas o grupo a BMW é muito sólida, né? Se comparar com outros grupos de montadoras, com rating de crédito e tudo mais. Então, isso nos ajuda também a enfrentar a crise. Então, às vezes a gente fala, né, a empresa é conservadora tal, mas você vê que nessas horas ela realmente isso se paga, né? Quando vem a crise, que nem eu falo, né? Quando abaixa a maré, você vê que está nadando pelado e quem não está, né? Então, assim, você vê que a gente consegue sustentar agora essa crise bem, ter um caixa forte. Isso ajuda bastante também a empresa a sustentar aí o futuro dela. E a gente continua investindo em tecnologia, não paramos, né? Então, a gente tem um commitment grande com relação à eletrificação. A gente continua investindo pesado em produtos. A gente não tirou nenhum produto do país com relação à eletrificação. Continua vindo muita inovação, muita coisa nova aí pela frente. Então, a gente está bem, que nem eu falei, a gente vai realmente ter um ano difícil. Antes eu falava de trimestre difícil, eu falo hoje em ano difícil, mas você tem que ver aí, o Brasil também tem, os fundamentos são fortes. Para uma volta, você vê um câmbio mais forte lá no futuro também, lá para 2021. Então, a gente vai ter que realmente, né, é uma maré um pouco mais forte agora que a gente está batendo, mas eu tenho certeza que a gente vai sair mais forte disso, e como montadora, com nossos clientes e com os cuidados que a gente vem tomando aí como marca. Aí, tá? Isso, do meu lado aí, Rodrigo e André. Bacana, obrigado, Axel. O Axel cabe um comentário, viu, gente? O Axel, ele está há bastante tempo. Quanto tempo de Brasil já, Axel? Não, eu sou brasileiro, né? Então tenho 20 anos, apesar do nome, né? Mas eu sou brasileiro, sou metade dinamarquês. A BMW no Brasil. 20 anos, né? E metade da carreira aqui no Brasil, mas já tive na China, na África do Sul, na Alemanha, né? Então já rodei o mundo aí. Mas estou feliz de estar de volta aqui. E a última posição do Axel antes de voltar ao Brasil foi como CEO da BMW na China. Outro dia eu comentei isso num grupo, viu, André? E o Axel falou, mas não foi culpa minha, não fui eu que trouxe. Enquanto o Marcelo decide o que da Faber nós vamos sortear, eu passo a palavra aqui ao nosso amigo Sérgio Saraiva. Sérgio Saraiva, valendo um ano de compra ilimitada no Rappi. Qual a sua versão para nós aqui? Vamos lá, eu prefiro a BMW, hein? Olha lá, acho que se puder escolher... Entrega no Rappi, né? Olha, e já que você tocou no assunto, vou fazer um parênteses aqui antes de começar. A gente, no ano passado, há um ano e pouquinho, nós fizemos uma promoção em conjunto com a BMW, onde você podia comprar pelo aplicativo da Rappi, você conseguia comprar um BMW, uma pré-venda, e foi bastante sucesso mesmo. Bacana. Foi bacana. Então, você pode comprar muita coisa pelo aplicativo. Não, falar um pouquinho então da Rappi, para quem não conhece, diferente das duas outras empresas, da FAB e da BMW, nós somos uma empresa de 4 anos, começou na Colômbia, com uma ideia de fato, ser um aplicativo para todos os momentos de ocasião de um cliente durante o dia. Então, café da manhã, uma compra de um item de e-commerce, um almoço, uma entrega do supermercado, uma de farmácia, precisou comprar um material de escolar, um carro. Então, assim, a ideia sempre foi ser um aplicativo onde navegasse muito do dia a dia. Hoje estamos presentes em 9 países, na América Latina, com milhões de clientes ativos, e no Brasil chegamos a 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio atrás chegamos aqui no Brasil com o objetivo de replicar esse modelo, e de lá para cá a gente tem investido colocando novas verticais de negócios, seja começando com restaurante, mas com farmácia, supermercados, e-commerce, e tem serviços que você pode, serviço de um motoboy, serviço de dinheiro em casa, tem várias verticais. E aí, de lá para cá, desses 2 anos e meio, a gente tem crescido 2 dígitos mês contra mês, que faz parte do investimento de crescimento no país, como qualquer outra uma empresa faz. Então, acho que no nosso negócio, é importante dizer o seguinte, a gente tem um ecossistema. Nós não temos, diferente das duas outras empresas, a gente não tem ativo fábrica, a gente não tem ativo, de fato, tão tangível. Nosso ativo é a marca, nosso ativo é o aplicativo, e nosso ativo é a grande base de clientes. Então, a gente conecta estabelecimentos comerciais com clientes que querem comprar uma refeição no supermercado ou uma farmácia, e o cliente paga, na realidade, pela compra dele, o mesmo preço que ele pagaria no estabelecimento comercial.
O que ele paga mais? Ele paga uma taxa de entrega, e essa taxa de entrega vai para o entregador, que é 100% do entregador, que é um parceiro, é um profissional independente. Se der gorjeta, também vai para ele. Então, onde a gente é remunerado? Simples, a gente é um canal de vendas, a gente é remunerado pelo restaurante, pelo supermercado, pela farmácia, como de fato é um canal de vendas, como qualquer outro. Então, esse é o nosso processo. E aí, falando um pouquinho especificamente, quando a gente começa a olhar o que aconteceu com o Corona, e aí eu vou falar muito do Brasil, exemplo do que o Marcelo falou, a gente começou a olhar para o Corona de uma forma diferente em janeiro. Por quê? Porque a cidade de Wuhan, na China, e por sinal, Axel, eu morei também 5 anos na China por outra empresa, de 2006 a 2011, então eu estou livre do Corona, não fui eu que trouxe. Mas a ideia aqui, a gente começou a olhar a cidade de Wuhan e ver o que estava acontecendo, começou a sair um pouco de Wuhan, bateu já na Coreia, foi parar na Itália, e aquele negócio falou assim, opa, peraí, isso está indo rápido demais, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, já em fevereiro, fizemos call com as empresas similares que trabalhavam nesses países, para entender o que deu certo, o que deu errado, de uma forma muito transparente. E, ao mesmo tempo, a gente começou a construir o nosso plano. Então, fizemos um processo com uma infectologista, que ela mapeou todos os pontos de contato, de ponta a ponta, não só fez entrevista, foi a campo, viu os pontos de contato, estabeleceu várias mudanças, tanto de aplicativo como sugestões de processo em si, e a gente usou. E para a gente foi uma grande surpresa que, nesse momento, funcionou muito bem. Então, tivemos, de fato, um processo que ajudou bastante. Ao mesmo tempo que o nosso modelo é escalável quando você fala de entregadores, que é da nova economia, né, economia aberta, que cresceu bastante, houve uma mudança de comportamento. Então, quem fazia compra em março, quem fazia compra e a gente conseguia entregar em motos, passou a fazer compra com atacado, em quantidade. Então, a gente já tinha um modal que era carro, e esse modal cresceu de forma impressionante, porque as compras já não cabem mais numa motocicleta, tem que ser, de fato, em um carro. Os shoppers, que são as pessoas que ficam dentro do supermercado, então são as pessoas que fazem compra profissional. Quando você pede um supermercado ou uma farmácia, a gente, de fato, teve que expandir isso de uma forma que foi impressionante. Porém, a gente tinha planejado, e aí quando chegou março, naquela semana mais ou menos dia 12 de março, o planejamento funcionou para 90% dos casos. Foi mais forte e mais intenso do que a gente imaginava, mas a gente conseguiu segurar, teve um pico de demanda e depois o processo estabilizou e as pessoas, todos nós nos acostumamos a um novo anormal, também plagiando aí o Axel, né? Mas o processo é bastante contactless e tem dispositivos de segurança para garantir que tem instruções que o corona seja contido. E, ao mesmo tempo, uma coisa que é do DNA da RAP, como a gente nasceu do ambiente colaborativo, a gente não entende que esse é o momento de tirar algum proveito. Então, nesse momento, a gente quer reverter tudo que a gente puder. Então, as taxas que a gente cobra de comissões de venda, a gente baixou, principalmente para os menores. O prazo de repasse dessas comissões, que era de 14 dias, a gente cortou para 7 dias, que é o menor prazo que a gente consegue fazer. Fizemos uma doação expressiva de 50 mil refeições ao governo do estado de São Paulo para ajudar nos hospitais, principalmente os hospitais de campanha, os hospitais que estão com excesso de demanda por corona. Criamos um fundo para ajudar os entregadores, gerenciado pela Cruz Vermelha, para exatamente, primeiro, ter uma garantia e, ao mesmo tempo, ter uma segurança de uma entidade idônea, como é a Cruz Vermelha. E lá, como a gente tinha estudado, lá no primeira semana de março, eu pessoalmente fiz contato com o governo federal, com a Secretaria de Indústria e Comércio, fiz contato com o governo estadual e participo até hoje, onde a gente fez um pleito em nome do setor. Porque se a gente vive de uma economia colaborativa e a economia como um todo, se tiver um alto índice de desemprego, se tiver uma década perdida por algum momento de uma recessão, ninguém ganha. Então, aqui é um momento da gente pensar de forma solidária e o que a gente pode fazer abrindo mão de pouca parte do presente, ou abrindo mão de presente, para garantir que o futuro pós-Covid seja de uma forma mais melhor, mais suave do que poderia ser. Talvez seja a melhor forma de dizer isso. E hoje é tudo que a gente está tentando fazer, cada vez mais estimular. Ao mesmo tempo,
nós temos uma base gigantesca de clientes que a gente pensou que como é que esses clientes podem ajudar a sociedade, né? Como é que eu consigo a pessoa física ajudar a sociedade, estimular isso? Então, no aplicativo, a gente criou um botão de doação, onde as pessoas físicas podem doar 5 entidades diferentes. Então, tem entidades, normalmente são todas auditadas, reconhecidas e de renome. Então, a gente não coloca quem não é idôneo. Faz uma pesquisa para colocar só entidades idôneas. E lá você pode doar R$1, R$5 ou R$2.000. E aquilo ali a gente repassa semanalmente para as entidades para garantir que tenham sobrevida. Então, tem desde entidade que ajuda crianças com câncer, e aí falando com o dono da entidade, o diretor da entidade, ele fala, olha, o câncer não espera, eu não tenho mais doação e eu tenho criança precisa de tratamento. Então, é esse momento que a gente está de tentar reverter de uma forma solidária. Então, acho que o nosso maior desafio foi tentar estruturar da melhor forma possível para o Covid. Acho que a gente fez um bom trabalho. Sempre surgiu um pouquinho, surgiram alguns imprevistos, que é perfeitamente normal, mas foi um bom trabalho. Se eu pudesse, então, endereçar a tua pergunta, Rodrigo, sobre liderança, falando de uma empresa que é uma startup, né? Então, pré-Covid, era expansão, vamos embora, novos produtos, etc. Durante o Covid, poxa, peraí, eu preciso garantir cliente no centro, que é o nosso principal foco. Eu preciso preocupar que o cliente tenha o melhor serviço, melhor experiência. Eu preciso ter uma comunicação muito eficaz com todos os elos, afinal de contas, a gente vive num ecossistema e esse ecossistema precisa ser alimentado de uma forma consistente e contínua. Gestão de crise, obviamente, e não é muito diferente do que as outras pessoas falaram, um ambiente bastante digitalizado, ou seja, nós resolvemos fechar, naquela semana, no dia 12, a gente resolveu fechar o escritório no dia 14, uma quarta-feira. Quarta-feira, nós decidimos à noite. Na quinta e sexta, cada um se esquematizou com seus times. Sexta-feira, no sábado, o escritório está trancado. Para entrar no escritório, tem que pedir autorização com antecedência, senão não entra. Exatamente para provocar isso. E funcionou. Funcionou, inclusive, com o time de contact center, funcionou com o time de atendimento, de produto, de vendas. E a gente está bastante... É um novo normal aí também. Agora, o que eu acho que é o pós, né? Talvez seja um pouco redundante, mas vou tentar focar em algumas coisas. Eu acho que o pós é mais imediato. Sim, essas pessoas estão mais ansiosas, tem que ser mais dinâmico. E olha que nossa empresa é dinâmica, mas o ritmo é mais acelerado. Acho que o pós é mais colaborativo. Então, antigamente eu olhava só para mim, agora eu começo a olhar como é que todo mundo se encaixa, como é que eu posso ajudar o outro. O pós é mais produtivo, até pelo tempestivo. O pós-coronavírus, o líder tem que ser mais inovador, sair da caixa, pensar de forma absolutamente diferente. O passado é o passado, o que me interessa é o hoje para frente, e isso é bastante claro que vai ser diferente. Obviamente mais digitalizado, e acho que, se eu pudesse terminar com a palavra, acho que o pós também vai ser um líder mais solidário. Quer dizer, a gente está aqui, mas a gente tem um dever como cidadão para a economia, para a sociedade, para a preservação dos próximos passos para os nossos filhos. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, pelo menos, eu vejo que o nosso time, eu vejo comigo, eu acho que deveria ser bastante solidário. Bacana, Sérgio. Muito obrigado pela contribuição. Nós temos aqui algumas perguntas já para fazer, mas eu não queria perder e já passar para os comentários do André e do José Augusto, e aí a gente, ao final, já faz uma leitura dessas perguntas e aí colhe a opinião de vocês. Aos nossos amigos aqui, o José Augusto, que é o CEO da LHH Brasil, e o André Vicente, que é o CEO da DECO, né, assim, considerando aí o que foi exposto aí pelos nossos colegas, né, o que vocês poderiam acrescentar a todos que estão assistindo aqui, sob a ótica do relacionamento de vocês para com o mercado corporativo, né, para com as lideranças com quem vocês têm lidado mais próximo ou mais diretamente nesse período. José Augusto. Obrigado, Rodrigo. Eu vou tentar não repetir o que eles já falaram e só complementar mesmo. Nas andanças aí como coach de vários CEOs, a gente nota, e historicamente a gente também observa, que depois de uma grande crise como essa,
uma crise de escala mundial, o mundo vem diferente e o processo de evolução é muito grande. E durante a crise, o senso de união é muito, muito forte, as pessoas se unirem e a solidariedade aflorar. Então a gente está vendo isso e eu estou sentindo isso muito forte em todas as empresas. Existem diferentes categorias de situação que a gente observa, empresas que estão trabalhando 24 horas por dia, como a do Sérgio, e outras que estão praticamente totalmente paradas, né? Que a gente olhar varejo de rua e empresas que dependem de distribuição de multivarejo estão totalmente paralisadas. São realidades bastante diferentes, mas ainda assim a solidariedade, a forma de querer andar junto está sendo muito forte. Então eu vejo uma coisa muito interessante com relação ao ser humano, que é e a liderança do CEO, esse senso de responsabilidade social ter aflorado. A preocupação maior observada no mercado hoje, e principalmente no Brasil, porque ele está seguindo um padrão diferente do europeu, está ligada ao alongamento dessa crise. E se ela vem seguida de um processo recessivo. Então, eu ouço de muitos CEOs a seguinte preocupação: os últimos 2 anos, nós investimos muito nas pessoas, em capacitação, em processo de digitalização da empresa. Se a gente entrar numa recessão mais longa, a gente vai precisar fazer reestruturações e isso é ruim, porque a gente investiu muito nessas pessoas. Então, vem outra questão a ser colocada como um desafio: como é que a gente faz essas transformações, essas reestruturações de uma qualidade tal que eu não destrua a relação de conexão com esse trabalhador e o meu negócio. Então isso é uma coisa que está sendo bastante interessante. Como é que eu cuido das pessoas nessa situação? E a comunicação é outra coisa que está muito forte, a maneira pela qual essa digitalização chegou, vocês, nós como CEOs, a gente está atingindo muita gente, né? Simplesmente a gente consegue, dependendo do negócio, falar com todo mundo nas empresas. E isso era complicado, tinha que ter uma logística para fazer isso. Então, isso é uma coisa bastante impactante que a gente tem que saber aproveitar. Que agora a gente tem um poder de comunicação muito mais eficaz e abrangente. É isso aí, Rodrigo. Obrigado. André. André, contigo. Não, sem dúvida. Eu, antes de mais, diria que para a ADEC e para nós é um privilégio ouvir-vos a vocês todos. Antes de mais, porque o nosso universo, para além de clientes e dos nossos colegas e associados, são também os candidatos. E para mim é muito importante que os candidatos, sobretudo quem está no ativo e quem é passivo, neste caso, quem está à procura de emprego, ouça diretamente dos principais decisores o real feedback de como foi o antes, como é que está a ser agora e como é que será o pós-Covid. Nós, na realidade, como a ADEC, acabamos por temos o nosso negócio, obviamente, e o nosso negócio nesse aspecto, em alguns setores foi bastante afetado, ou seja, hoje ninguém pensa naturalmente em recrutar, tirando um ou outro setor. A nível próprio de desenvolvimento e de treinamento também não é uma prioridade. O que nós sentimos no nosso negócio são, efetivamente, serviços de temporários ou serviços de outsourcing, que realmente vemos duas realidades. Vemos os serviços essenciais, onde serviços essenciais como saúde, como alimentação, o próprio e-commerce, que nunca cresceram tanto, que nunca tiveram tanta demanda como agora, e vemos outros setores claramente afetados e que claramente tiveram um choque. Hotelaria, turismo, o próprio pequeno varejo teve bastante impacto. Nós, como setor de RH, acabamos por ser um ótimo termómetro de como é que vai a economia e de que forma é que a economia foi impactada. E nós, nesse aspecto, vemos várias realidades, como falei. O que nós acabamos por assistir são duas, eu gostaria de partir em duas grandes realidades. A primeira grande realidade, tecnologia. É verdade que este processo, ou seja, o processo de aceleração e transformação digital é uma realidade, vem muito mais trazer para a ordem do dia o que é a importância da empresa estar preparada digitalmente para todas estas novos desafios e incertezas e imprevisibilidades. Mas por outro também veio claramente pôr a nu, isto é uma expressão muito portuguesa, não sei se existe no Brasil, pôr a nu quem está bem e quem não está bem. E quem é que estava preparado fisicamente a nível de infraestrutura e a nível de tecnologia, a nível de segurança, mas também a nível cultural.
Muitas empresas nunca tinham adotado home office, não estavam por dentro, não eram receptivas, e todo este processo veio, de certa forma, obrigar as empresas a ir para estes processos. Então irá sim haver uma transformação do ponto de vista não só de tecnologia, mas sobretudo do ponto de vista de mentalidades e do ponto de vista de processos. E claro, outro grande pilar que nós vemos sem dúvida e que assistimos bastante é a parte de pessoas. Pessoas no sentido, vemos claramente onde é que estão as empresas, até próprios setores que realmente se preocupam com o indivíduo, com a pessoa e também com o coletivo. Eu acredito, sobretudo, que é neste tipo de processos, ou neste tipo de contextos, que as lideranças têm que estar super próximas das pessoas. Se já tinham que estar próximas, é nesta fase que têm que estar realmente próximas. E como é que nós vemos isso? Nós vemos isso na forma como a empresa é proativa em preocupar-se com a saúde das pessoas, com a saúde coletiva da empresa, que coloca como prioridade salvaguardar os interesses das pessoas, de proteger as pessoas, de proteger o salário das pessoas, de proteger os benefícios e proteger o ambiente de trabalho das pessoas e proteger, claro, o salário. Mas também o que também deixa muito claro a própria solidariedade. Também muitas empresas foram por aí, claramente vê-se que é um papel muito das lideranças. Mas uma coisa que também está a deixar claro este último momento é que por muito que falemos em tecnologias e da necessidade de tecnologias, desmistificamos também um pouquinho o tema tecnologia, porque as pessoas estão fartas nesta fase de tecnologia. As pessoas querem ir para a rua, as pessoas são humanas e precisam de ser humanas, e precisam de emoções, e precisam de se rir, de conversar, de falar e de estar próximas das pessoas. Não, já tive aqui a indicação do Rodrigo que tenho mais 2, 3 minutos. Eu não queria alongar muito mais, um minuto. Não queria alongar muito mais. O que eu gostaria de dizer, sobretudo aos líderes, é que, sobretudo, aquilo que todos já falaram ao nível de transparência, de claridade, de comunicação e de organização é super importante. Mas também que eu creio que o grande desafio dos líderes desta fase é que nós sempre estivemos preparados para olhar para a informação, analisar, decidir e agir. E, sobretudo, num contexto onde não temos a informação, realmente trouxe à tona o desafio ainda maior que é decidir, ser responsável pela decisão e avançar. Eu só gostaria de deixar uma palavra também de motivação. Eu também acredito bastante ou seja, que temos que ser otimistas, mas sobretudo aos líderes deixar uma palavra de ânimo, porque os grandes líderes nunca se deixaram, ou seja, sempre foram formados nestas ocasiões. E creio que fica claro em momentos como estes o quão importante é nós estarmos próximos das pessoas e o quanto as pessoas é importante para passar de uma forma positiva este momento. Muito obrigado, André. Nota 1000. Eu até brincar contigo que só nessa sinalização de 1 minuto aqui você já nem me convida mais para o próximo. Mas muito obrigado, bela colocação. A gente tem mais 13 minutos de live e pela quantidade de perguntas recebidas aqui, dá para a gente esticar até às 10. Então, eu vou pontuar algumas delas, né? E vou passar a palavra para algum de vocês, mas pedindo assim até que a gente tenha uma certa brevidade nas respostas para que possa ter uma interação maior, né? Então, a gente tem aqui um questionamento da Daniele, né? Ela está entendida a questão do que foi feito com o time, as preocupações com o dia a dia das empresas, enfim. Ela queria uma palavrinha sobre qual que é a visão de futuro e o impacto esperado no negócio de vocês, ou seja, no segmento, enfim. Qual é a visão de futuro e o impacto esperado? Marcelo Tabati. Bom, como o José Augusto falou, eu faço parte de um grupo que está fechado no mercado doméstico, as lojas para as quais a gente vende estão fechadas. Então, esse ano a gente vê um impacto de resultado significativo. A gente faz uma projeção de pelo menos o primeiro trimestre a gente perde e tem uma queda grande nos próximos, né? Mas, por outro lado, eu acho que isso faz a gente repensar toda a nossa cadeia de valor e suprimento, né? Eu acho que a gente vai ter um susto nesse ano, que já está precificado, pelo menos no nosso caso, e eu vejo com muito mais oportunidade, novos canais digitais, acho que com um comportamento diferente do consumidor, que está aprendendo a comprar diferente, a se comportar de um jeito diferente,
e eu acho que a gente tem muita oportunidade de absorver esse ganho, né? Só vou dar um exemplo. A gente tem cursos online. Nós liberamos gratuitamente esses cursos online durante essa fase. O número de acessos nossos foi multiplicado, se não me falha a memória, por 15 do que a gente tinha de média diária. Então, aí você começa a descobrir outros negócios. É isso aí. Bacana. Obrigado, Marcelo. O amigo Axel, né? Se a gente pensar um pouquinho aí no mercado de luxo, nós temos aqui uma pergunta feita pelo Fernando, relacionada ao mercado de luxo, né? Ele pergunta como que você vê o impacto em vendas, né? Se é apenas como um pause ou se haverá realmente uma revisão das vendas relacionadas ao mercado de luxo e aí como um todo, né? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. A gente vê muito, a gente compara muito a China já, né, que já está voltando, você tem Coreia voltando também, e se eu for acompanhar eles, eu fico otimista, né? Você vê, eles fizeram um movimento que a gente chama de economia em V, né? Então eles tiveram uma queda muito rápida e voltaram rápido, que nem eu falei um pouco antes, acho que a América Latina vai ser mais um L, vai demorar um pouco mais, né? Então a gente acredita agora no quartil 2 fraco, e Q3 já voltando aos poucos e um Q4 quase voltando o que era ali o ano passado, vamos falar assim, né, de vendas por mês. Então o mercado de luxo ele sofre também, obviamente, né? A gente vai ter um impacto com certeza no ano, mas a gente acredita que a gente consegue já para o último quartil aqui do ano, né? Agora de novo, né? O mundo está mudando tão rápido que é difícil falar e fazer previsão nesse momento. Mas a gente acredita que sim, que ele começa realmente a recuperar lá para o final do ano mais uma vez. E eu estou mais otimista com relação a 2021. Acho que 2020 já bateu na gente, a gente vai perder um trimestre praticamente no ano e recuperando ele lentamente e voltando ao normal lá para o final, né? Então, mas você vê lá na China, por exemplo, acho que foi a loja da Hermès, por exemplo, bateu recorde de vendas depois da quarentena, né? Então você tem ali, você tem algumas lojas, alguns produtos realmente que vão muito bem nesse tipo de situação. Mas, de novo, acho que a indústria automotiva ela sofre bastante também, né? Não tanto quanto a hotelaria e tudo mais. A indústria premium ela é um pouco mais isolada, mas não tem jeito, ela é impactada também, né? Então, mas para o ano, você vê, acho que projeção minha para a indústria automotiva provavelmente para esse ano é 20% de queda aí em relação ao ano passado, né? Mas a gente tem que olhar agora, para mim, é trimestre a trimestre. Então, esse para mim tá complicado. De novo, o Q3 voltando aos poucos e um Q4 voltando à normalidade. Mas, de novo, você perde um trimestre no ano, praticamente, com o que a gente está passando agora. Bacana, obrigado, Axel. Passar para o Sérgio agora. Tem uma fácil aqui, Sérgio. Foi enviado pelo Luiz Fernando Rocha. Essa é moleza. O que vocês esperam do ser humano com esta prova de fogo que estamos passando? O que esperar do ser humano? O que vocês esperam do ser humano? Vou falar como pessoa física, né? Assim, o que eu espero é um pouco do que eu já falei. Eu acho que a gente estava num momento de uma sociedade muito orientada a resultado, a meta, curto prazo, e a gente naquela máquina de trabalho. De repente, você fica em casa 40, 50, 60 dias, você continua trabalhando, mas você começa a repensar um pouco diferente a relação com a família, a relação com tecnologia, com trabalho, com distância. Então, eu acho que vai ser, além do que eu já falei, né, um ser humano mais solidário, mais tech. Eu acho que os processos de trabalho serão mais produtivos. Eu acho que vai ter menos gente nos escritórios, porque simplesmente não precisa mais. O chefe comando e controle funcionou, e funcionou por um bom período. A gente vai aprender a delegar mais como líder, vai aprender a delegar e confiar, né? Mas aprender que a colaboração vai ser a nova forma de trabalho. Então, a pergunta é ampla, tentei ser um pouco breve aí, até pelo tempo escasso, mas é isso. Eu acho que solidariedade, a parte de trabalho, a parte de delegação, a parte de inovação também, né? É isso. Bacana, obrigado, Sérgio. Eu vou pedir a mesma interação vinda do Marcelo, da Fábia, sobre o mesmo assunto, né? O que esperar do ser humano? Olha, eu também vou responder como pessoa física. Eu acredito que isso tudo vai fazer com que a gente fique muito mais solidário. Então, eu vou na linha do Sérgio.
Eu penso em 3 S's. Eu acho que é solidário, sustentável e pensando no social. Acho que esses são os 3 pontos que vão nos moldar no futuro. Eu, pessoalmente, eu espero muito que isso aconteça. Excelente, Marcelo. Eu peço perdão só se eu errar o nome, né? Mas nós temos aqui um questionamento feito pela Asaf Silva. Vou passar essa para o José Augusto, complemento aí do André. Ela coloca: minha pergunta é relacionada à retomada em infraestrutura, né? Se vocês acham que se faz necessária a presença 100% de uma equipe, né, no escritório, sendo que essa respondeu muito bem trabalhando no home office. E até que ponto as grandes estruturas se fazem necessário no pós-pandemia? José Augusto. Excelente pergunta. Essa reflexão está passando pela cabeça de muitos líderes. Eu acredito que no primeiro momento seria extremamente arriscado voltar com toda a equipe. Então, eu acho que todas as empresas que trabalham no escritório, elas têm que montar um plano de contingência de turnos por grupos, porque o risco de você voltar com um grupo, e vai acontecer isso, é de uma pessoa ficar doente, contaminar todas as outras e você ter todos os seus funcionários doentes no hospital, se a gente tiver hospital. Então, assim, é muito arriscado. A gente vai ter que desenhar turnos, a gente vai ter que desenhar rodízio, a gente vai ter que tomar uma série de precauções que nunca tomamos. E eu acho que uma consequência natural é a gente parar para refletir como é que vai ser a operação daqui para frente, porque ela vai ter que ser revista. E é muito provável que algumas pessoas vão passar a trabalhar no escritório só 2 vezes por semana. Elas poderão trabalhar os outros 3 dias de casa. Então, eu acho que isso vai ser uma grande revolução dentro desse setor de real estate, de escritórios, porque vai ter uma mudança muito forte aí. André, complementa para nós. Sim, sem dúvida. Ninguém tem uma bola de cristal, não é? Para saber como é que será retomada, quando, como, de que forma. Eu acho que o foco, tanto no conteúdo, como na forma, como na velocidade, têm que ser muito bem analisadas. A forma, sem dúvida, prioridade aos grupos de risco, espaçamentos, medidas de proteção garantidas no local de trabalho. Na velocidade, sobretudo acompanhadas com a própria Organização Mundial de Saúde e a Organização de Saúde do Brasil, neste caso. E no conteúdo, que as pessoas consigam estar bem, estar tranquilas, não só fisicamente, mas também mentalmente, para poder continuar a oferecer. Então ninguém tem uma bola de cristal, nem existe um documento já fechado sobre como será a retoma. Agora eu acho que estará assente nestes 3 pilares. Bacana, André. Obrigado. Gente, nós temos mais 3 minutos e nós vamos cumprir esse horário, né, André? Tem que ser. Então, eu queria que... Só um comentário rápido, até um... Também gostaria de deixar um comentário final, sim. Isso, um agradecimento aí, obviamente, a todos, né, que tiveram esse tempo para estar conosco. Eu fico até sem jeito de encerrar agora, mas nós temos que cumprir essa agenda, mas é uma quantidade enorme de perguntas. Estou sendo auxiliado aqui pela equipe do André, que está me passando aí o que o pessoal tem enviado, e tem muita pergunta, gente. Então, isso comprova uma coisa, né? Comprova que o modelo faz todo sentido, comprova que a gente tem que ter mais interação, que a gente tem que trocar mais informação, informação de valor, né? Informação que agrega. Eu queria dar pessoalmente o parabéns a todos vocês, líderes empresariais, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito à frente das organizações, nas decisões corajosas, e a gente tem acompanhado várias delas, né? Decisões impensáveis em tempos comuns, mas que corajosamente foram tomadas agora, e até com uma última entrada que serve como comentário que perguntaram, relacionado aos investimentos de matrizes, né, e qual que é o apoio que os líderes têm recebido, enfim, eu tenho acompanhado muitos presidentes de multinacionais que não estão conseguindo nem falar com as matrizes nesse momento, a não ser reportar o que eles estão fazendo aqui, por conta e risco, né, e buscando assertividade. Então, não deve estar fácil para ninguém. O que é bacana é ter todos vocês à frente das organizações, né? Porque isso ajuda a nós, que estamos aqui olhando para esse mercado, a todos os colaboradores que estão aqui assistindo,
Tem muitos colaboradores de vocês aqui online acompanhando essa apresentação. E eu acho que essa postura de vocês, de se expor, de falar, de complementar, traz a segurança que a gente precisa aí para ter um mercado melhor, tá? Então, se eu pudesse deixar aí uma mensagem final, André, e agradecer, o André prometeu, e esse é um de muitos que ele pretende fazer, já está organizando o próximo, já devem divulgar aí nos próximos dias. Mas agradecer, viu, André, por fazer parte desse momento. Eu gostaria de deixar umas notas finais. Antes de mais, eu pessoalmente fico muito feliz porque sendo nós uma empresa de RH e sendo nós uma empresa de pessoas, é uma oportunidade muito grande para nós, não só como clientes, para nossos colegas e associados e candidatos, sobretudo candidatos, podermos colocar em primeira mão os principais responsáveis das empresas com as pessoas. Então essa para mim, ou seja, e pegámos nas empresas que para mim mais destacaram, o carinho que desde que nós nascemos e crescemos da Faber-Castell, o próprio negócio da Rappi como está tão em moda, o próprio luxo da BMW, toda a gente reconhece, a LHH e o Zé como líderes que são bem conhecidos no mercado, você, Rodrigo, também dispensa apresentações, então para mim é muito especial agradecer e sobretudo, como a ADECO, mencionar sempre o tema pessoas, sobretudo nesta fase, porque são elas que fazem a nossa diferença no dia-a-dia. Então, mais uma vez eu agradeço, teremos outros webinars e mais uma vez um grande abraço a todos os convidados e a todos que tornaram possível este webinar. Obrigado. Gente, obrigado a todos e muita energia positiva. Até mais. Muito obrigado.